Bom dia, pessoal. É bom ver vocês hoje aqui. Feriado, semana mais curtinha, né? Muita gente viaja, mas a gente está aqui para cultuar a Deus, para adorar a Deus e edificar uns aos outros também, né? Eu quero orar especificamente pela mensagem. O Pedro já orou, mas eu quero colocar esse texto diante de nós e pedir a Deus para que fale conosco, né? Um texto sobre o culto, no culto. O que será que Deus tem para a gente, né? Então vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que instituiu essa adoração e esse movimento na Tua direção. E nós nos colocamos assim, com os corações abertos, pedindo que apesar de nós o Senhor fale, que apesar de nós o Senhor ensine, instrua, para que haja crescimento e haja desafio, consolo, encorajamento e conversão na Tua igreja. Nós confiamos no Teu Espírito, que mantém o nosso inimigo Satanás longe daqui. Nós Te pedimos isso, para que Ele não nos acuse de pecados já confessados, que nós possamos confiar inteiramente no Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus, enquanto cultuamos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, capítulo 14 de 1 Coríntios. Estamos chegando já no final dessa carta, né? Ficamos quase um ano aí estudando 1 Coríntios. E o capítulo 14, ele vai falar sobre o culto público. Paulo está preocupado aqui, especificamente, com o culto. E quando eu falo culto, o que a gente está falando? É basicamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? O culto público, só que num contexto do primeiro século, do que eles faziam lá. Mas antes de entrar propriamente no assunto do culto, tem dois aspectos que você precisa saber sobre a nossa mensagem hoje, tá bom? A nossa mensagem hoje ela vai ter um caráter, por um lado, explicativo, porque eu vou explicar os conceitos que Paulo está colocando ali, e comparativo, porque Paulo vai comparar dois dons específicos no texto, que é o dom de línguas e o dom de profecias. Porém, isso tudo só faz sentido se nós entendermos o verdadeiro sentido do culto. Não caberia aqui simplesmente começar uma mensagem dizendo para nós: olha, o culto público ele é regulado dessa forma, o culto público acontece assim. Alguns talvez vão dizer: o que é culto público? Outros vão dizer: por que culto? Ou então, tá, mas qual o sentido disso? Não é para ser uma coisa assim, super espontânea e super à vontade da presença de Deus? Olha só, rapidamente eu quero te contextualizar sobre o porquê da importância do culto público e o porquê de Paulo falar sobre isso. Lá atrás, quando Deus criou o ser humano, lá no jardim, existia um momento em que o ser humano se encontrava com Deus. A Bíblia fala na viração do dia, vamos colocar aí no período da tarde, onde Deus e o ser humano se encontravam e eles tinham um tipo de relacionamento. Um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, um relacionamento de intimidade, onde a presença de Deus supria eles com todo o ensino, com todo o amor, com toda a direção e fornecia toda a maturidade que eles precisavam para caminhar naquele contexto de existência que eles tinham. Eles tinham uma relação íntima com Deus. Só que, durante o processo de caminhada do ser humano, ali mesmo, naquele contexto de criação, em um momento específico, o ser humano achou que esse contato com Deus, que essas conversas diárias no final do dia, não eram mais suficientes para ele adquirir maturidade, conhecimento, autoconhecimento e se desenvolver naquele mundo. Ele ficou tentado por algo a mais. É o que a gente chama de a árvore. Alguns falam que é maçã, mas a gente não sabe, a Bíblia não dá nome para a fruta. Ele vai lá e é tentado numa tal árvore que daria para ele um conhecimento superior, um conhecimento rápido, um conhecimento mais instantâneo. Igualzinho essas fórmulas que a gente tem hoje em dia, que vendem bastante, inclusive, emagreça tantos quilos em uma semana.
Aprenda inglês em 3 meses. Desenvolva tal habilidade em pouco tempo. A serpente disse para Eva, para Adão ali naquele momento: seja como Deus em uma mordida. E eles morderam. E ali, aquela comunhão que era íntima e que era profunda, ela foi rompida. Apareceu um empecilho entre uma relação profunda. Por quê? Porque quando Deus volta, como de costume, para se encontrar com eles, pela viração do dia, Deus chama: meus filhos, onde vocês estão? Silêncio. Onde vocês estão? Silêncio. E lá no meio do mato, escondidos numa moita, estão os dois. E eles dizem: eu escutei a tua voz e tive medo. Existia agora um bloqueio. O homem não procurava mais Deus. O ser humano não se dispunha mais naturalmente para Deus. Ele fugia da presença de Deus. O relacionamento foi rompido. Mas Deus, muito interessado em restabelecer esse relacionamento, em ter de volta a comunhão com essas pessoas e dar para eles o que eles já tinham antes, mas que por ganância perderam, providencia os meios para que esse relacionamento seja refeito. Ele diz o seguinte: olha, o que aconteceu aqui foi uma desgraça total, provocada pela serpente maldita. Você atrapalhou os planos. Mas deixa eu falar uma coisa: o que você fez não é nada perto do descendente deles aqui, que você humilhou, que virá e que resolverá tudo isso. O que você fez vai parecer um arranhãozinho no calcanhar, porque o que ele vai fazer vai destruir toda essa desgraça que você fez. Ele estava falando de Jesus. Ele estava dizendo que aquilo que a serpente havia feito pareceria pequeno perto da grandeza do engajamento dele para trazer de volta o ser humano para essa relação de intimidade e de proximidade. Daí ele envia Jesus Cristo ao mundo. Ele, assim como lá no Éden, o ser humano estava escondido numa moita, fugindo de Deus, ele envia Jesus Cristo para pessoas que não estavam necessariamente escondidas, mas estavam necessariamente rejeitando aquele Jesus. Esse Jesus prega, vive nessa terra, apesar de toda rejeição, apesar de todo o ódio, ele consegue dizer: olha Deus, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-os. Porque o interesse de Deus é reestabelecer a comunhão, é reestabelecer a conexão. Então Jesus está completamente engajado, mesmo que isso lhe custe o sangue das veias e a carne do corpo. E ele morre numa cruz. Com qual objetivo? Colocar fim nas barreiras que existiam entre ser humano e Deus. E quando ele faz isso, ele se coloca como uma ponte, ele se coloca como um conciliador, como aquele que chega entre duas pessoas brigadas e diz: olha, pega na mão de um, já aconteceu isso com você? Pega na mão de outro e diz: não, vamos ser amigos de novo, está tudo bem, vamos fazer as pazes. E Jesus reestabelece esse relacionamento. Ele traz de volta o ser humano para a proximidade com Deus. Esse ser humano, quando está próximo a Deus novamente, quando é alcançado por Jesus Cristo, e isso acontece no momento onde ele se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus Cristo, esse ser humano, ele vai agora se relacionar com Deus de duas maneiras. Vamos citar pelo menos duas hoje aqui. Individualmente, na sua vida devocional e na sua caminhada com Deus, e publicamente, quando ele se encontra com as outras pessoas que também foram alcançadas por esse Jesus, que também tiveram as suas mãos conectadas à mão de Deus por Jesus Cristo. E quando eles estão juntos, eles celebram o que Jesus fez para trazê-los até ali. Então, o culto público é quando essas pessoas que fizeram as pazes com Deus, que estão agora se relacionando de novo com Deus, é quando essas pessoas experimentam essa relação com Deus publicamente,
porque tem outras pessoas envolvidas. Vamos chamar de comunitariamente, ao invés de público, porque tem outras pessoas junto. Tem mais gente que também foi alcançado. Tem mais gente que também conheceu esse Jesus. Tem gente que talvez não conheceu esse Jesus, mas que vai ver os outros ali conhecendo e vai querer conhecer também. Esse é o culto público. O momento onde as pessoas que amam Deus e que foram alcançadas por Jesus se encontram para celebrar o quê? A obra de Jesus, a fidelidade de Deus e a comunidade que Deus está criando entre eles. Essa é a ideia de um culto público, tá bom? Paulo vai falar nesse contexto. Por quê? Porque o culto público, que agora você já sabe bem o que é, tem muito mais coisas, mas o mínimo que a gente precisa saber é isso que eu expliquei para vocês hoje. Esse culto público, ele estava perdendo o seu propósito. Por quê? Ele é comunitário em primeiro lugar. Algumas pessoas estavam confundindo as coisas e elas queriam experimentar o seu momento individual e devocional com Deus no meio de todo mundo, se esquecendo do fator comunitário. E isso estava acontecendo especificamente em relação a como eles experimentavam seus dons. Ou seja, de repente, no meio da congregação, alguém que naquele contexto se dizia mais espiritual, ia ter uma relação vertical e direta com Deus. E os outros demais, eles iam simplesmente assistir e ficar impressionados com tamanha espiritualidade daquela pessoa. E Paulo vai dizer, não é por aí. Não é o seu momento de holofotes. O holofote está em Cristo e o momento é do corpo. E ele vai falar por quê. Tá bom? Vamos olhar o texto, depois dessa contextualização toda, vamos ao que interessa, que é a palavra, né? Que diz assim, ó. Eu dividi o texto em 3 pequenas partes, até o versículo 19. A primeira parte é o versículo 1 ao 5. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala os mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Essa primeira parte, o título é Prioridades na Adoração. Paulo está fazendo a seguinte pergunta, entre linhas aqui. Vocês estão agindo de acordo com o princípio do capítulo 13? De acordo com o princípio do amor? Vocês estão considerando tudo o que vocês fazem como um elemento de demonstração desse amor? Vocês estão considerando isso na hora de experimentar os seus dons? O perigo que ele está querendo evitar aqui é que a manifestação dos dons façam com que determinadas pessoas se sintam importantes demais e orgulhosas. Não é que a gente não deva se sentir importante. Nós somos importantes. Cada um tem o seu valor, né? Todo mundo é único. A gente sabe disso. E se não sabe, fique sabendo. Somos únicos, importantes. Temos grande valor diante de Deus e uns dos outros. Mas o caso aqui tem mais a ver com orgulho, com uma pretensão, tá? Com uma arrogância diante dos outros. O que Paulo quer evitar é isso. E o que ele defende é, se é público, se é comunitário, precisa edificar a todos, e não somente a uma pessoa. Vamos fazer uma comparação, né, que eu disse para você que eu ia fazer, entre línguas e profecias. O que é isso? Afinal de contas, a gente tem que dar uma definição sobre o que ele está falando. Eu vou ler aqui algumas coisas que eu anotei para vocês, tá bom? Quando ele fala as línguas, refere-se ao dom de falar, que embora emita sons e use algo parecido ou até mesmo idiomas atuais, de alguma forma transcende a consciência de quem fala. Esse tipo de fala é experimentado como um fluir de louvor, no qual aquele que fala talvez não consiga articular o que está sendo dito,
Algo que Paulo vai até falar um pouco mais tarde, a gente vai ver semana que vem. Uma sensação de amor a Deus, de adoração e gratidão, se junta e transborda. É como uma linguagem pessoal de amor. Isso é prazeroso, como Paulo vai dizer no versículo 18, mas também pode ser um problema. É algo essencialmente privado e particular. E quando a riqueza pessoal é revelada, mas não compartilhada, torna-se uma questão de exibição pessoal, o que pode ter sido exatamente o que alguns em Corinto estavam fazendo, insistindo em fazer orações longas, com palavras bonitas e talvez mais espirituais, alegando sentir um determinado tipo de êxtase ou transe que ninguém mais conseguia entender, e quanto menos as pessoas entendessem, mais espiritual a pessoa que estava passando por aquilo se sentia. Paulo está querendo evitar esse momento. Ele está dando a isso valor. Ele diz, isso existe, isso é real. E está claro aqui que é de fato um dom, mas ele vai dizer, numa linguagem particular, num movimento especial do amor de Deus, que às vezes você nem entende muito bem o que está acontecendo, mas você entende que Deus está ali com você, que Deus está ali participando daquilo, mas particular. Porque quando acontecia em público, ninguém entendia nada. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E trazia um foco específico para uma pessoa só, o que não era a ideia do ajuntamento comunitário. Isso acontece, gente, até os dias de hoje. E a gente precisa ter seriedade e cuidado com isso. Porque esse princípio que eles tinham lá, quanto menos claro, quanto mais avassalador o êxtase, e quanto menos as pessoas entenderem, mais espiritual aquilo parecia, hoje em dia isso tem muito. Aquelas situações em que alguém olha para você e fala algumas coisas estranhas, e a pessoa diz que Deus revelou. O momento onde alguém faz algo específico dentro do culto comunitário e diz que aquilo é Deus, mas foi só com ela, Deus não falou com mais ninguém, o corpo não estava envolvido. Paulo está dizendo, se é comunitário, todo mundo precisa perceber. Porque ele vai dizer no texto, aquele que está falando ali nessa linguagem, está experimentando esse dom, ele está sendo edificado. Ele está tendo uma comunhão com Deus diferente através desse dom. Mas e os outros? Os outros estão olhando, estão assistindo, e talvez vão ficar com inveja. Nossa, eu queria ter isso também. Minha relação com Deus é muito fria. Você já ouviu isso? Minha relação com Deus é muito fria. Não acontece comigo igual acontece com eles ali. Eu tenho que buscar exatamente aquilo para eu sentir que eu tenho uma experiência com Deus. Paulo quer evitar isso. Por quê? Eu tenho falado já. O Espírito de Deus, ele fala onde ele quer. Ele move dentro do corpo do jeito que ele quer, conforme a necessidade comunitária da igreja. Isso é um elemento que a partir do capítulo 12 de 1 Coríntios está muito claro. Existe uma movimentação de Deus que ela é global, ela envolve o corpo todo, e não só essa coisa muito individualista, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Ele está dizendo, é o corpo e o espírito. Por isso ele diz, cuidado, tomem cuidado. Uma parte do problema que ele estava lidando aqui, a gente tem que contextualizar isso também, é que eles lidavam com vários tipos de religiões. Então lá também existia uma religião de tudo quanto é tipo. E uma das características dessas religiões era assim, transes, era falar coisas esquisitas, era às vezes ser possuído por espíritos. Eram coisas muito, muito estranhas e ocultas que aconteciam dentro do culto pagão. E Paulo está dizendo, vamos ter o cuidado, não vamos trazer isso para dentro da nossa igreja. Não vamos tornar o culto cristão alguma coisa pagã, ele é diferente. Deus fala sim. Ele move onde Ele quer, mas a gente não está santificando o paganismo. Nós estamos experimentando, e no caso deles aqui mesmo, aprendendo a viver o cristianismo. No nosso também, nós também estamos aprendendo a viver o cristianismo. Mas então o que é essas profecias? Quando Paulo fala profecia, olha só, isso é muito interessante. Ele não quer dizer adivinhar o futuro. Não é isso. Ele não está falando aqui de Nostradamus, né?
do vidente determinado, de jogar cartas. Ele não está falando disso. O que ele está dizendo? Quando Paulo fala de profecia, ele não quer dizer predizer o futuro, embora isso possa acontecer algumas vezes, como aconteceu com os grandes profetas no Antigo Testamento. Mas mesmo os profetas estavam muito mais interessados em falar sobre o presente do que necessariamente sobre o futuro. Ele também não está falando de repentinos espasmos de inspiração, nos quais alguém venha saber algo ou entender alguma coisa inimaginável e é movido imediatamente a falar para os outros. Talvez a pessoa sobre quem esse algo foi conhecido possa até aprender e ganhar alguma coisa com isso. Isso também acontece, e Paulo seria o último a desconsiderar. Porém, a ênfase está, o significado literal dessa palavra está na sabedoria, no entendimento, no discernimento e no ensino que a igreja precisa desesperadamente se quiser caminhar adiante. Em vez de ficar andando em círculos e perder a edificação como um corpo, e não ser apenas um conjunto acidental de indivíduos, ela precisa de direção e ensino. À medida que o capítulo vai desenvolvendo e andando, nós vamos ver Paulo insistindo repetidamente que a profecia, como todos os fenômenos espirituais, não precisa ser exótica ou extemporânea, ou transcendente, ou mística, para ser genuína. Ele está tentando trazer a igreja, quando ele diz para a profecia, para a revelação da palavra e para o entendimento da palavra sendo dito, professado diante da igreja. Então, quando ele fala, olha, podia ser bom todo mundo falar em línguas e todo mundo entender. Eu até gostaria que fosse assim, mas não é. Então busquem o dom da profecia. De quê? Busquem o dom de entender a palavra. Busquem o dom de conhecer a sabedoria de Deus. E professem isso uns aos outros. Porque isso traz, como ele vai dizer, edificação, encorajamento e consolo. É a palavra de Deus que traz todas essas coisas para nós. E não esses espasmos proféticos. Talvez pode até acontecer, talvez pode até ser, ele não limita isso, mas ele vai dizer, isso não é o principal. O principal é a sabedoria da palavra, porque se a gente ler Colossenses capítulo 4, o versículo 6 vai dizer, e a palavra de vocês, ela seja temperada com sal, dita no tempo certo, de maneira que ela possa transmitir graça para quem está ouvindo, que ela possa trazer edificação. Essa ideia de trazer edificação precisa ficar claro para nós. O que é edificar? É construir. Precisa construir alguma coisa, precisa te movimentar para frente, precisa te incomodar para você sair do seu lugar e não nos deixar confortáveis onde nós estamos. Imagina como seria confortavelmente bagunçado se Deus agora estivesse falando uma coisa completamente diferente para cada um de vocês, e você estivesse dizendo isso aqui, de um jeito completamente místico e diferente, e todo mundo aqui observando isso. Quantas pessoas sairiam daqui edificadas? Você. Você não seria bênção para ninguém. Ninguém aproveitaria da sua experiência. Ninguém cresceria com o que você está experimentando com Deus. Ninguém seria desafiado com aquilo que Deus está falando para você. Mas você pegaria a sua bênção, você pegaria o seu ensino, a sua edificação, e egoisticamente, talvez até sem intenção, iria para a sua jornada. Mas Paulo está dizendo, é horizontal. A gente tem que olhar para o lado. A gente tem que trazer o desafio e a sabedoria e a edificação uns para os outros. Se perceber e se movimentar na direção uns dos outros. Ele vai dizer também encorajamento. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Não fiquem apavorados por causa dessas coisas, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês. Nunca os deixará
e nunca os abandonará. É a palavra que traz esse encorajamento para nós. Por melhores que sejamos com palavras, por mais carinhosos que sejamos, por mais perceptivos que sejamos, não há em nós mesmos um poder de encorajamento tão grande quanto da palavra nos dizendo: Deus está com você. Mesmo que você esteja aqui, mesmo que você esteja do outro lado do país, mesmo que você esteja em outro continente, Deus vai com você por onde quer que você ande. Então tenha coragem. Ninguém pode te dizer isso de um jeito tão profundo quanto Deus. E por último, consolo. Salmo 73, 26. Salmo 73, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Consolo. Realmente, o meu coração fraqueja. Quantas vezes meu coração fraquejou essa semana? Quantas vezes seu corpo fraquejou essa semana? Quantas vezes seu coração balançou e disse: Deus, não é possível que isso é comigo. Não é possível que é para mim. Eu estou passando isso agora. Ah não, Deus, não aguento mais. A palavra nos diz: Deus é a nossa força. Ele é a nossa herança para sempre. Você percebe o poder disso? Deus dizendo que Ele é a nossa herança para sempre é a mesma coisa Deus dizer para você assim: podem tirar tudo de você. As coisas que você mais ama, as pessoas que você mais precisa e ama, podem tirar tudo de você, mas não podem tirar você de mim. Isso é Deus dizendo. E isso traz exortação para o corpo. Quando ele diz isso, quando Paulo fala para edificar, encorajar, tudo mais, esse negócio, para mim, isso é muito caloroso, porque isso é o que me apaixona na minha vida. Ele está dizendo o seguinte: percebam uns aos outros e tenham coragem de se intrometer para o bem. Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu converso que é o seguinte: todo mundo precisa de um amigo que não tem medo de perder a sua amizade. Todo mundo precisa dessa pessoa, porque essa é a pessoa que vai considerar você tão importante que ela vai te dizer a verdade no momento que você precisa, mesmo que ela corra esse risco. Nossa, eu já corri esse risco como pastor tantas vezes, mas eu tenho um compromisso com Deus de sempre correr esse risco, mesmo que alguns me amem e outros me odeiem, mas eu tenho que correr esse risco. Mas não sou só eu não, você também tem. Se nós estamos num culto comunitário, nós estamos olhando para o lado. Se nós estamos dizendo que fomos salvos por Jesus, nós deveríamos estar nos percebendo. E o desafio de Paulo para eles não é sobre dons, gente. Bobo é quem fica olhando esse texto aqui e pensando assim: qual que é o dom? E os dons? E agora? É línguas, é profecia, não sei o quê. Gente, que perda de tempo, desculpa. Paulo está pegando a situação do coração deles, que está se manifestando a partir dos dons, e está dizendo: vivam intensamente o movimento do Espírito na sua vida. Viva intensamente o movimento do Espírito de Deus na sua vida. Isso é um desafio duplo. Porque primeiro o Espírito vai te desafiar para chegar até Ele. Esse é o primeiro desafio que vai acontecer. O Espírito não vai de repente te mandar perceber todo mundo que está ao seu lado. O Espírito, em primeiro lugar, vai fazer você perceber Jesus. E vai te atrair para Jesus. Primeiro Ele vai te salvar. Primeiro Ele vai restabelecer a conexão. Primeiro Ele vai restabelecer aquilo que foi perdido. Uma vez que Ele faz isso, Ele vai dizer: agora é outro momento.
Agora você vai perceber as pessoas que estão do seu lado. Agora você vai olhar para fora e vai se mover na direção delas. Semana passada a gente teve um tempo aqui, à noite, onde a gente orou por questões específicas da nossa igreja. E foi tão gratificante abrir a mão e falar para Deus: Deus, toma aqui, é teu. Faz o que o Senhor quiser. Deus, a gente está aqui. Meu coração, minha vontade, meus sonhos, está tudo nas tuas mãos. Usa a todos nós conforme o Senhor quer, porque a gente é um corpo. Esse é o desafio de Paulo quando ele fala sobre dons, de nos percebermos. Sabe, a gente tem mais algumas coisas para falar, mas eu queria parar aqui para a gente orar junto de novo. Esses primeiros 5 versículos, semana que vem eu falo do resto, mas esses primeiros 5 versículos têm um desafio muito grande para nós. Muito grande. De usarmos os nossos dons para o outro. Talvez a gente precisa se arrepender e dizer: olha, Deus, eu usei demais meus dons para mim. Eu me apoiei demais, eu justifiquei demais as minhas ações num suposto dom que eu tenho. Não, esse é meu dom, por isso eu faço isso. Pode acontecer. Quando a gente acha que tem determinado dom e a gente sai assim, tratorando quem está na frente, porque aquele é o nosso dom. Então, desculpa, esse é meu dom e eu estou fazendo. Não funciona assim. O nosso dom, ele está em pleno funcionamento quando a gente sai semeando o que está na frente e não tratorando o que está na frente. Rafael, esse negócio de dom, isso é muito confuso. Eu não entendo isso. Esse negócio de dom que você está falando, nunca ouvi falar, isso é confuso, não faz sentido para mim. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Tá, eu te falo. Deus tem para você uma oportunidade de se relacionar profundamente com Ele por causa de Jesus. Não preocupe com dom, não preocupe com nada disso. Preocupe em primeiro lugar. Jesus está estendendo uma mão para você. No meio de tudo que você passa, de toda a sua vida, Ele está estendendo uma mão. E se você fica pensando nisso, é um sinal que Ele está falando com você. Se você fica na dúvida, é um sinal que Ele está falando com você. Se você sente vontade de sair correndo da igreja, quando eu falo isso, é Deus falando com você. Não vai embora, é Deus falando com você. Tá? É o momento de fazer as pazes. Esses 2 são os movimentos que Ele vai fazer. Ou de atrair para Ele, ou de te levar para o outro. O que a gente precisa como igreja? Vamos orar juntos mais uma vez? O que você acha? Vamos parar e vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos ajudar a colocar os nossos dons a serviço dEle?